O cuidado com as finanças é sempre saudável, independentemente de quanto se ganha por mês. Equilibrar ganhos e gastos é imprescindível. Para quê? Para evitar dor de cabeça. E quando a crise bate na porta da gente, hein? O que fazer? As finanças pessoais precisam sempre ser muito bem cuidadas. E vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. No programa Câmara Entrevista de hoje, nós estamos recebendo o economista Rafael Olegário da Costa. Rafael, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Fernando, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com você, falando um pouco mais sobre finanças pessoais. Rafael, vamos começar já com algo que possivelmente os telespectadores que nos acompanham agora se questionam, né? Como economizar dinheiro se o dinheiro é pouco até para comprar o básico? Essa é uma pergunta bastante interessante, Fernando. A gente sabe que a realidade do brasileiro é uma realidade, às vezes, mais apertada. A gente trabalha ali no mês apertado, lutando para chegar no final do mês. Então, a recomendação para aquele que ganha pouco, a gente tem dois principais balizadores, né? Ou a gente tentar uma renda extra, que é difícil, às vezes falta tempo, a família consome bastante nosso tempo, nosso trabalho diário também já exige bastante disso, mas assim, tentar uma renda extra ou controlar os gastos. A gente sabe que, às vezes, o básico já acaba tomando toda a renda da pessoa, né, da sociedade. Então, a gente sabe dessa realidade, é difícil, é uma dica difícil, né, uma instrução difícil de se dar, mas ela é importante. Então, se você tem uma renda que às vezes acaba não chegando no final do mês, é importante que o controle dos gastos, né, ele seja ainda mais na ponta do lápis mesmo, ou seja, você precisa ter todo esse controle dos gastos para que você consiga ir cortando aquilo que não é tão necessário assim, não é tão básico assim. Esse compromisso com esses pequenos cortes, claro que no longo prazo fazem uma diferença, né? A gente precisa ter a responsabilidade, eu acho que a mensagem é a responsabilidade com hoje, esse sacrifício do hoje acaba facilitando o amanhã, caminhando aí para uma melhora da vida financeira, sabendo que a realidade realmente não é tão fácil assim para todos. Eu observo, Rafael, que um dos problemas que nós temos hoje, bastante graves, na sociedade, se chama imediatismo. A gente quer as coisas para ontem. E nesse querer para ontem, às vezes a gente não faz as contas para ver quanto a gente vai gastar. E aí entra a questão da propaganda. Pague apenas 50 mensais. Pague apenas 35 por mês. Não se tem aí em conta quantos meses serão pagos esses 35, 50, 60 reais. Não se tem aí os juros embutidos nesses valores. Não se tem aí, muitas das vezes, o raciocínio, a consciência de quantos produtos como aquele eu estarei pagando ao final, quando todas as parcelas estiverem pagas. Ou seja, me parece que há muito imediatismo e que há muita emoção nas compras. Estou enganado, Rafael? Você tem toda a razão, Fernando. A gente acaba, muitas vezes, se deixando levar por aquela famosa frase, né? Se cabe no bolso, eu levo. Mas, na verdade, esse compromisso que a pessoa acaba assumindo ali, cabe no bolso hoje, pode não caber amanhã. É como você falou, às vezes, esses 50 reais que significa hoje, no final da conta, né? No final dos meses, ali 15, 24, 36 meses, isso daí você acabou pagando três aparelhos, 3 instrumentos, 3 produtos, 3 bens ali. Então, esse compromisso que você acaba assumindo mensal pode te comprometer lá na frente. E mais, pode chegar que lá na frente você já nem utilize mais aquele bem. Esse imediatismo acaba comprometendo muita renda, né, nossa, da sociedade, enfim. Então,
é preciso que a gente olhe também o que está nas entrelinhas, que você converse, né? Se você pudesse ter essa conversa de você lá na frente, você do futuro, o Fernando do futuro, o Rafael do futuro, o que nós falaríamos para nós hoje, né? Muito provavelmente seria assim, não compre isso, guarde, né? Guarde esse recurso que daqui, em menos tempo, você consegue comprar aquele produto. Aí entra muito essa chave aí do imediatismo, é trabalhar muito isso. Eu acho que o impulso em comprar, coube no bolso, eu compro, acaba comprometendo muito a renda do brasileiro, acaba comprometendo muito aí o dia a dia financeiro das pessoas. Então, seria muito pensar um pouco, acho que dar a volta no quarteirão, será que eu preciso realmente desse produto? Porque é muito melhor você pagar um plano de saúde, por exemplo, que cabe no bolso, que seja parcelado, algo que seja um compromisso com o seu futuro, do que sim, simplesmente aí um consumo que às vezes pode nem ser tão necessário assim. Exatamente. Aí eu quero falar uma coisa com você que está nos acompanhando. O Rafael complementa depois aí com mais propriedade, que é a área dele. Mas a verdade é, para evitar essa compra por emoção, esse imediatismo, o ideal o que que é? O ideal é a gente não comprar na hora. Nós já vamos estar vencendo aí uma primeira etapa, não comprando imediatamente, deixando passar um dia. Ah, mas o negócio, Fernando, é que se eu não comprar o quanto antes, o valor vai aumentar. Ah, se o vendedor já me disse que se eu não for... A questão aqui é, você que está me acompanhando agora, eu, o Rafael Olegaro, economista, o fulano, o ciclano, o beltrano, todos nós, apesar das nossas diferenças, nós temos muitas semelhanças. Nós somos seres humanos. E o meio publicitário sabe disso e trabalha muito com isso. São em cima de teorias psicológicas e por aí vai, publicitárias, que sabem o que a gente compra e quando a gente compra. Então o vendedor vai dizer para você, ó, amanhã se você vir o preço já não vai estar mais o mesmo. Ou seja, forçando para que você compre o quanto antes. Eles então incentivam, fomentam essa questão da compra por emoção. É claro que a gente quer que os vendedores se deem bem, que todos prosperem. Agora a gente quer também, e esse aqui é o objetivo dessa entrevista, que você tenha saúde financeira. E é bom, importante destacar, né, Rafael, que a gente não gosta quando as pessoas se metam naquilo que a gente quer investir, onde a gente quer colocar o nosso dinheiro. Então, as pessoas que estão nos acompanhando agora, não é essa a nossa missão aqui, querer se meter aonde você deixa ou coloca o seu dinheiro ou quer colocar, não. A questão não é essa. A questão é que as pessoas tenham saúde financeira. E para que tenha saúde financeira, é preciso ter consciência na hora da compra. Sobretudo para evitar endividamentos dos mais desnecessários possíveis, né? No passado nós tínhamos, eu costumo falar que nós tínhamos o chicote, nós tínhamos a chibata, o negócio era complicadíssimo. Hoje nós temos um outro processo aí de escravização, que se chama conta do cartão de crédito, né, Rafael? Que ela tá ali todos os meses, ó, cobrando. Então, às vezes a pessoa não está feliz no trabalho, poderia muito bem arrumar outro trabalho, não arruma por quê? Porque tem um cartão para pagar, porque tem a dívida para pagar, ela acaba ficando escravizada daquilo e contraindo uma série de problemas de saúde, né, Rafa? É isso aí, Fernando. A gente sabe que o trabalho do marketing também é um trabalho, mas a gente tem o dever de fazer esse prévio estudo, né? Saber se você efetivamente vai se deixar levar por aquela manchete, por aquele chamado ali de venda, enfim. Então, eu acho que assim, a mensagem que a gente tem que passar é o seguinte, né? Você falou muito de oportunidade, né? Perder uma oportunidade. O nosso medo tem que ser de perder dinheiro e não de perder uma oportunidade. Então, assim, esse compromisso seu, meu, das pessoas com o nosso futuro, né? É justamente assumir esse compromisso agora, né? Porque mais tarde pode ser que não seja muito tempo, o tempo não seja mais viável, né? Então, assim, a mensagem que a gente deixa aqui é o seguinte, né? Estude bastante suas finanças, controle isso,
né? Assim como a gente controla tantas outras coisas na nossa vida, acho que é importante a gente parar um tempo ali, sentar com a família, né? O bem-estar da família, seja de um casal, seja de um pai com filho, ou seja mesmo de uma vida de alguém que tem uma vida mais individual, mais sozinho, enfim, essa pessoa sentar e ter esse compromisso com ela mesma de controlar os seus gastos ali, e isso vai mostrar para ela se ela pode ou não fazer uma parcela, se ela pode ou não investir, se ela pode ou não fazer a aquisição daquele bem. Conversar com as finanças é importante para que você tenha esse controle mensal, esse controle anual, para que você tenha, enfim, isso que você falou, a saúde financeira. Das dívidas que nós fazemos aí ao longo de todos os meses, Rafael, onde o cuidado deve ser redobrado? O cuidado deve ser redobrado, Fernando, onde a taxa de juros está mais alta, né? Você olha, hoje a taxa de juros do país é a famosa taxa Selic, está em 2%. Pelo menos hoje, enquanto nós estamos conversando, está 2%. Então, assim, qualquer coisa que seja maior do que isso no ano está sendo muito mais caro do que o seu dinheiro seria remunerado se você investisse. Então, assim, a gente sabe que as taxas de juros, né, para um financiamento, para um empréstimo, elas são mais altas, mas você deve buscar a menor, né? Então, quando a taxa de juros está muito alta, seja numa parcela de um cartão de crédito, né, se você está com crédito já tomado, um rotativo já tomado, é importante que você negocie e que você, se puder, não entre em empréstimos e financiamentos com a taxa de juros elevada. Lembrando que é aquilo que você falou anteriormente, você vai acabar pagando 2, 3 vezes aquele produto e isso é o seu dinheiro que está indo embora. Ok. Comprar um carro. Muitas pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu, inclusive, tenho também essa missão aí de comprar um carro. Não vou pagar o carro à vista, infelizmente, né, Rafa? Não vou comprar à vista, vou financiar o carro. Aí, qual é a dica que você dá? Interessante financiar o carro direto lá com a revendedora, né? Ou é interessante, de repente, pegar um financiamento ou, de repente, ainda pegar um consórcio? O que que você orienta aí que é o mais interessante pelas recomendações? Então, Fernando, uma decisão muito pessoal. Tem gente que tem maior familiaridade com o consórcio, outra pessoa que é um pouco mais da facilidade de comprar o bem na hora, que é financiar junto com o banco, financiar junto com a concessionária. Você tem que olhar muito a taxa de juros, tem que olhar muito o prazo, e tem que olhar também aquilo que a gente falou de uma forma consciente, se cabe no bolso, se é saudável. O melhor dos mundos, obviamente, seria você juntar o dinheiro e comprar o carro à vista, conseguir um desconto e tudo mais. A gente sabe que essa não é a realidade, a gente precisa ser realista, né? Então, é buscar a taxa de juros mais baixa e buscar primeiro, antes de tudo, o compromisso seu em reservar uma parte desses recursos. É importante pensar também que o carro, ele tem, no longo prazo, depreciação desse carro, ele vai perdendo valor, então você tem que considerar, além da compra do carro, uma série de outras questões, como gasolina, seguro, impostos e tudo mais. Então, é uma compra que, sem querer fazer nenhuma recomendação aqui, obviamente, né? É Uhum. tomar muito cuidado, estudar bastante, botar isso no papel para ver quanto que você vai pagar, qual que é a melhor taxa de juros de financiamento que você vai praticar. Bom, então a questão dos juros aí é o ponto principal, né? Cuidar, então, aonde você tem uma menor taxa de juros, aí seria um bom indicativo de onde fazer essa aquisição. Um bom planejamento anual, um bom planejamento financeiro para a nossa vida, ele seria feito o que, Rafa? Com quanto tempo de antecedência? Um mensal, anual, semestral? O controle financeiro, essa conversa sua com as finanças, ela tem que ser mensal, né? Porque o nosso dinheiro ele está girando ali mensalmente. Agora, é importante que você tenha compromissos também semestrais e anuais. Então, você vai fazer uma viagem, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, você precisa estabelecer metas, né? Voltando àquilo que a gente conversou lá no começo, é você sabendo que a realidade do brasileiro não é uma realidade de muita sobra no mês, então é fazer esse controle, começou a sobrar, então você começa a investir compromissado com o seu futuro, compromissado com uma viagem, compromissado com uma compra de um carro, um investimento, enfim. Então você precisa controlar mensalmente e pensar de uma forma futura, aí, anualmente, enfim. Então, o controle é mensal, mas o compromisso é para frente. Plano de saúde ou guardar dinheiro na poupança para emergência?
Essa é uma questão bastante pessoal, Fernando. Só que a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem um compromisso efetivo de guardar mensalmente para que numa hora de uma emergência a gente não sabe quanto que vai acontecer, quando que vai acontecer e quanto vai ser essa despesa. Então, traçar isso é muito difícil, né? Particularmente, eu sou adepto do plano de saúde. Plano de saúde você paga mensal, você acaba não sendo uma despesa. Acho que você deveria enxergar como um investimento. Você está investindo como se fosse um seguro. Quando você vier a precisar, ele vai estar ali, né? Porque realmente traçar para o futuro, você guardar um recurso mensalmente, é arriscar demais. Mas é uma decisão particular, É, assim, acho que é. cada um tem que fazer esse pensamento, mas esse é o meu modo de pensar e agir. É, sem dúvida, né? Eu já ouvi muita gente dizer o seguinte, ó, prefiro guardar o dinheiro na poupança, porque depois, se eu não precisar, para um caso de emergência, eu pego o dinheirinho e compro alguma coisa que eu quero, faço uma viagem com a família e por aí vai. Mas é como o Rafa falou, né? Há situações, é igual o seguro do carro mesmo, como ele deu como exemplo, né? A gente nunca espera usar, mas se precisar usar, a gente usa e aí não corre, né, o desespero que é você precisar ali na hora pagar todas as despesas e às vezes a despesa é grande, né, Rafael? É complicado. Guardar dinheiro, Rafael, pagar um consórcio, o bom é ter os dois? Na verdade, o consórcio ele acaba tendo uma taxa de juros que ele está te consumindo uma parte do recurso, ele não está remunerando o seu valor, mas ele te dá o compromisso, né? Ele te dá o Uhum. compromisso de todo mês pagar aquela parcela. Se você tiver esse compromisso em guardar esse recurso investindo, os juros trabalham a favor de você. Mas é muito importante você ter esse compromisso e que os juros trabalhem a favor de você, remunerando cada vez mais o seu recurso para que você coloque 10 e vá buscar 100, por exemplo, né? E não que você coloque 100 e vá buscar 90. Então, Uhum. é importante você ter esse compromisso com o crescimento do seu patrimônio. Uhum. Então, colocando juros para trabalhar para você. Eu sou mais adepto da questão do investimento. Rafael, hoje tem muitas empresas oferecendo serviço para cuidar das finanças, tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Dado a complexidade, muitas das vezes, a pessoa que quer fazer investimento, a pessoa que quer lucrar com os valores que ganha, com o suor do trabalho no dia a dia, é interessante a pessoa contratar um serviço para cuidar das próprias finanças ou é interessante que ela própria comece a ter essa consciência das finanças pessoais? É importante que você, como qualquer atitude que a gente vai fazer, seja comprar um carro, seja comprar ou contratar uma escola para um filho, você vai conhecer quem está fazendo aquela gestão. Então, antes de tudo, hoje a gente está num momento onde tem muita informação, onde a pessoa física ela consegue estudar muito, ela consegue ter acesso a uma série de cursos online, cursos presenciais, enfim, buscando entender um pouco mais das suas finanças, e isso pode ser um bom caminho, pode ser um caminho mais autodidata, ali você mesmo estuda e tudo mais. Tem gente que já não tem tempo ou não tem paciência para isso, e aí coloca o recurso na mão de um gestor, na mão de um banco, na mão de uma financeira, enfim. Isso precisa ser, assim, uma decisão bastante pessoal, né? Mas ela precisa também ser de conhecimento de quem é aquele gestor que está tomando os seus recursos, que vai investir por você, e avaliar, né, se essa questão de retorno e risco ela é positiva para você. De novo, né, finanças é uma questão assim bastante pessoal, uma questão bastante Exato. particular, mas é Uhum. importante que a gente tenha aí isso em mente. Muito bem. Rafael Olegário da Costa, economista, quero te agradecer muitíssimo mais uma vez pela atenção que você disponibilizou para a gente aqui. Em breve vamos conversar novamente. A gente costuma falar sobre finanças pessoais no começo de cada ano, no fim do ano e durante o ano. Não se fala sobre finanças? Tem que se falar. Finanças pessoais é algo, como o Rafael falou aqui, para ser tratado durante todo o ano, mensalmente, você trabalhando para acompanhar, né? Afinal de contas, tudo aquilo que é importante tem a nossa atenção, não tem? Então as finanças teriam que ter atenção do mesmo jeito, né, Rafa? Obrigado aí pela entrevista. Obrigado a você, Fernando, pelo convite, estou à disposição. Um abraço a todos. Muito bem. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Eu sempre falo, você que pegou a entrevista pela metade, ela está na íntegra nas redes sociais da Câmara Municipal de São José.
Além deste assunto aqui, tem muitos outros em diferentes programas e você pode acompanhar tudo totalmente através das nossas redes sociais. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.